A paz do Senhor, amém, que bom, noite de adoração, noite de celebração, comunhão com Deus, comunhão entre irmãos, que Deus os abençoe de uma forma especial. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São João, capítulo 13, apenas o verso 1. Deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos caminhar um pouco. João 13, o verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Incline a sua cabeça, Espírito Santo. Nós já rendemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Honramos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, mas precisamos agora que o Senhor ministre no nosso coração a Tua palavra. Que nessa noite, Espírito Santo, tudo que possa conspirar contra a palavra de Deus, o Senhor coloca agora em Teu altar. Abençoe, Senhor, a cada família aqui presente, a cada família representada. Abençoe ali o culto na igreja das crianças, o nosso culto com os pré-adolescentes, e abençoe também a cada lar que abriu as portas nesta noite, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Nos abençoa, Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele amou-os até o fim. Amém? Salomão vai dizer em Eclesiastes, capítulo 7, o verso de número 8, ele vai dizer que é melhor terminar bem todas as coisas do que apenas começar bem. O bom seria que tudo que a gente começasse bem, de uma forma festiva, celebrativa, pudesse terminar bem. A gente começa muitas coisas na vida da gente que é maravilhoso. A gente vai em casamento que a festa parece um show de Hollywood. Mas muitas vezes, em qualquer pequeno vento de tempestade que bate contra a casa, contra a família, o brilho da festa já desaparece. Salomão, ele está dando para nós uma importante lição, para que não aconteça conosco o que aconteceu com ele. Salomão, ele começa a sua vida muito bem, ele tem 20 anos mais ou menos, ele assume o reinado do seu pai Davi, depois de um dia de celebração, um dia de adoração, Deus aparece para Salomão e dá àquele jovem rei uma oportunidade de ele abrir o seu coração diante de Deus e pedir a Deus tudo quanto ele assim o desejasse. E Deus, ele abençoa Salomão de uma forma muito especial. Só que Salomão, ele se perde na estrada, ele se perde na caminhada. Quando ele escreve Eclesiastes, ele está totalmente afastado de Deus. Eclesiastes, ele vai falar de todos os seus experimentos, de toda a sua vivência, de tudo que ele fez, de que praticou. E ele chega numa conclusão, que a vida não passa de uma vaidade. Tudo na vida é vaidade, tudo é passageiro, tudo é efêmero. E aonde ele vai dizer então, é melhor você terminar bem aquilo que você começou, do que você terminar aquilo que você começou de uma forma ruim. Jesus, tudo na vida dele é perfeito.
Jesus, ele começa bem desde o seu nascimento. Jesus, ele caminha muito bem em todo o seu ministério. Você não vai ver Jesus tendo nenhum tropeço. Você não vai ver Jesus cometendo nenhum pecado. Você vai ver Jesus, tudo que Deus coloca na mão dele para fazer, ele faz com perfeição. Cristo, ele sabe morrer bem. E é isso que o texto vai dizer para nós aqui de João, de 13, o verso 1. Sabendo Jesus que ele haveria de morrer naquela madrugada. Sabendo Jesus que era as suas últimas horas neste mundo. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo do seu retorno para casa, do seu retorno para Deus. Mas Cristo, ele, sabendo de tudo isso, ele escolhe terminar muito bem. Ele escolhe terminar amando aqueles que Deus colocou, do seu lado. Eu quero pensar um pouco com vocês, o que a gente aprende aqui com Jesus, em seus últimos momentos, em suas últimas horas, como que Jesus, ele gasta essas últimas horas que ele tem antes da sua morte. A Bíblia vai mostrar que Jesus, ele sabia de todas as coisas que aconteceriam. Ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceria até a hora da sua morte. E a gente vê em Cristo uma serenidade muito grande, queridos. Por quê? Porque muitas pessoas perdem a cabeça. Então Jesus, ele sabia o quê? Que era a hora de voltar para casa. A hora de voltar para o Pai havia chegado. Era o momento de voltar para casa. Jesus sabia que era doloroso. Jesus sabia que muitas coisas aconteceriam. E Jesus usa desse último tempo para não apenas ensinar os seus discípulos, mas mostrar a eles um amor profundo. Se você soubesse que hoje seria a sua última noite de vida, se você soubesse que esta noite seria as suas últimas horas antes de você voltar para a eternidade, se você soubesse que você deitaria esta noite, fecharia os teus olhos para dormir e que você não abriria mais os teus olhos neste mundo, o que você faria? Afinal de contas, a gente não para pensar sobre essas coisas. A gente pensa que a vida, ela está sob o nosso controle. A gente pensa que nós podemos fazer da nossa vida o que nós queremos fazer. Salomão, quando escreve, é melhor terminar bem do que começar apenas bem. Salomão já é idoso, mas Cristo, quando ele sabe que é o último momento da vida dele, tem 33 anos. Então a morte chega para quem é velho, a morte chega para quem está na sua idade produtiva, a morte chega para quem é jovem, para quem é adolescente, para quem é criança. Afinal, a morte chega até para muitos que estão no ventre da mãe. Mas a gente não para pensar nisso, queridos. Nós pensamos que a gente tem o controle de todas as coisas. E a gente não usa o tempo que nos resta para colocar o que é a casa em ordem. Cristo, ele usa o último tempo para colocar a casa em ordem, para instruir os seus discípulos, para dizer a eles o que eles precisavam fazer, como imitá-lo, como agir como ele sempre agiu. E a gente muitas vezes deixa muitas coisas para ser colocado em ordem quando não há mais tempo para ser colocado em ordem. A gente perde muitas vezes o último abraço, a gente perde o último beijo,
A gente perde a última oportunidade de se reconciliar, de se aliançar, de pedir perdão. A gente perde a oportunidade de refazer novamente laços que foram quebrados, coisas que foram destruídas. E a gente não pode, queridos, sair deste mundo. A gente não pode partir para a eternidade sem deixar coisas que não estão acertadas. Tem um profeta, a história dele está lá em 2 Reis capítulo 4. Era um homem muito temente a Deus. Ele era um servo do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando esse homem morre, ele não usa os últimos dias da sua vida para preparar a sua família para a sua partida. É um homem que parte sem deixar herança, é um homem que parte sem deixar nenhuma bênção, é um homem de Deus. E a morte chega para homens de Deus e mulheres de Deus. A morte chegou para Jesus, a morte chega para mim, a morte chega para você, a morte chega para pessoas que nós amamos. E aquele homem, a Bíblia diz que ele morreu, e a única herança que ele deixa para sua família é uma dívida impagável. O credor vai levar os filhos. Pela lei, os filhos poderiam ser levados como escravos enquanto a dívida não fosse paga. Se não é o agir de Deus, se não é a manifestação de Deus, se não é a orientação de Deus, aquela mulher não havia apenas perdido seu marido, ela havia perdido a sua casa, a sua família. Também lá em Isaías, capítulo 38, verso 1, a Bíblia diz que Ezequias, o rei Ezequias, ele é acometido de uma doença mortal. E o profeta Isaías é enviado à casa dele. E a palavra de Deus para aquele rei coloca a sua casa em ordem. Arruma a sua casa, arrume o seu casamento, arrume a sua família, arrume a vida dos seus filhos, porque certamente você vai morrer e você não vai viver. Então há coisas na vida da gente, queridos, que a gente precisa acertar. Há coisas na vida da gente que a gente não pode protelar. Há coisas na vida da gente que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo Jesus para nós terminarmos a nossa jornada, a nossa peregrinação, a nossa caminhada de uma forma perfeita. A gente precisa olhar um pouco mais para o nosso coração, olhar um pouco mais para o nosso casamento, olhar um pouco mais para a nossa vida, e a gente precisa pensar: se for hoje, se for agora, se for esta noite. Eu falo, ainda bem que Deus não deixa a gente sabendo muito dessas coisas, né? Porque se Ele deixasse a gente saber dessas coisas, a gente já morreria de medo, né? Mas Cristo, Ele estava com o seu coração preparado para isso. Ele sabia que Ele havia vindo de Deus e que Ele voltaria para Deus. E essa volta de Deus para Deus, queridos, não foi fácil para Jesus. Jesus sabia que um discípulo o havia de traí-lo, que um discípulo haveria de vendê-lo por 30 moedas de prata. João 13:2, e depois o verso 21, e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade, eu digo para vocês, que um de vocês haverá de me trair. Mas a Bíblia diz que ele amou o traidor até o fim. E olha, queridos, entre todos os sentimentos, em todas as práticas, eu creio que um sentimento muito ruim, que não pode haver no nosso coração em relação a Deus, é o sentimento de ingratidão.
A gratidão deve ser o sentimento que aflora no nosso coração. Mas uma prática, um sentimento que gera muito transtorno no coração de alguém é a traição. Porque o traidor, ele é um artista. O traidor, ele nunca fala que ele vai trair. O traidor, ele cria um cenário. Judas havia ido lá para o sumo sacerdote. Judas, ele vai lá com os religiosos da época, as pessoas que querem prender Jesus, matar Jesus. E eles perguntam, como que a gente vai saber quem é ele, se é noite, porque vai estar noite, lá no horto está tudo escuro. E Judas fala, aquele que eu der um beijo. Judas, ele usa o símbolo do amor. Eu chego lá, dou um beijo em Jesus. Todo mundo que está com Jesus olha para mim e fala, poxa vida, como que ele ama Jesus? Mas Jesus olha para Judas e diz, amigo, com um beijo, você me trai? Mas a Bíblia diz que quando Cristo, ele traz a revelação que um dos seus discípulos haveria de traí-lo, a Bíblia diz que Jesus, ele fica com seu coração turbado, ele turba-se em espírito. Porque é um sentimento, queridos, muito ruim da gente lidar. Porque quem sofre com a traição não é quem trai, sofre aquele que ama, sofre aquele que acredita, sofre aquele que ama. Então Jesus, mesmo tendo um traidor, ele diz, olha, amigo, você me trai, mas eu continuo amando você. Jesus também, ele revela que seria abandonado por todos, queridos. Imagina, Jesus, ele faz um grupo de discipulado. Esse grupo de discipulado tem pelo menos 3 anos, porque ele começa logo depois, do ministério de Cristo. E Cristo caminha com esses 12 durante 3 anos. Esses homens viram o que poucas pessoas viram. Esses homens ouviram o que poucas pessoas ouviram. Esses homens tiveram uma comunhão tão íntima com Cristo que poucas pessoas tiveram. Mas Jesus diz, todos vocês vão me abandonar. Então ele lida com o sentimento de traição, ele lida com o sentimento de abandono. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes revelou, ainda esta noite, todos vocês vão me abandonar, pois assim está escrito, eu vou ferir o pastor, e as ovelhas do rebanho, elas serão afugentadas. E a gente, na nossa caminhada na terra, querido, a gente lida com pessoas que traem a gente, traem a nossa confiança, traem o nosso relacionamento. Não é só adultério, as pessoas traem muitas coisas, As pessoas que prometem muitas vezes ficar no barco com a gente, independente de qualquer tempestade, são as primeiras que pulam na primeira marolinha que dá na água. E Jesus, ele sabia disso. Ele está sentado com os seus e ele olha, todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão virar as costas para mim, todos vocês vão ter tanto medo que vocês vão se esconder. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ama os seus, ele ama até o fim. Quando fala até o fim, até a morte. Não é fácil a gente amar quem trai, não é fácil amar quem abandona. Mas Jesus também, ele diz aqui que um dos seus iria negá-lo.
João 13, 37, 38, e disse Pedro, quando Jesus fala, todos vocês vão me abandonar, vocês não podem me seguir para onde eu vou. E Pedro diz, por que não posso seguir-te agora? Por ti, eu darei a minha vida. Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade eu te digo, que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Pedro disse, Senhor, todos podem trair, todos podem fugir, agora eu não. Eu morro abraçado com o Senhor, eu vou na cruz com o Senhor. Então Pedro é aquela pessoa que promete fazer, mas não faz. E Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. 12 discípulos, 1 trai, 11 foge, Pedro vai por detrás, entra no meio da multidão, e por 3 vezes, no meio de escravos, no meio de serviçais, no meio de servos, Pedro, ele não teve coragem de confessar que Jesus era o seu mestre. Tanto é que na última vez, a Bíblia diz que Pedro não apenas nega a Jesus, mas ele blasfema de Jesus. Ele diz, eu não conheço esse homem, eu nunca vi este homem, esse homem não faz parte do meu relacionamento familiar, de amizade. Mas Jesus amou, queridos. Jesus, ele disse, se vocês amam só aqueles que vos amam, que galardão que vocês têm? Se vocês fazem o bem só para aqueles que fazem o bem para vocês, que recompensa que vocês têm? A recompensa para vocês é quando vocês conseguirem amar aqueles que falam mal de vocês, que perseguem vocês, que caluniam vocês, que traem vocês. Por quê? Porque é aí que nós fazemos a diferença. É aí que a nossa vida faz a diferença. Então Jesus, no seu último dia, em suas últimas horas, Jesus demonstra muita serenidade. Ele tem que lidar com a traição, ele tem que lidar com o abandono, ele tem que lidar com a negação. E ele prefere pagar tudo isso com amor, tá? Por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer, vocês não ficam devendo nada para ninguém, a não ser o amor. Tudo que vocês precisar pagar para os outros, paguem com amor. Não devam nada para ninguém, a não ser a dívida do amor. Sabe por quê? Porque é isso que vai nortear a nossa vida. Esse é o parâmetro que vai falar que eu sou cristão de verdade. Quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, o parâmetro do arrebatamento da igreja, querido, será o amor. Não tem nada a ver com a espiritualidade. A espiritualidade é uma ação do Espírito de Deus na nossa vida. Nós somos um vaso de barro, que Deus escolheu colocar nesse vaso de barro o seu melhor tesouro, para que a excelência da glória seja apenas dele, não nossa. A única coisa que esse vaso de barro pode fazer é amar. Então quando Cristo, ele sabendo que havia chegado a hora dele voltar para o Pai, que havia chegado a hora dele voltar para casa,
que ele havia chegado a hora de voltar para Deus. Ele chega diante de Deus e diz: Deus, tudo quanto o Senhor colocou nas minhas mãos, eu os amei, e eu os amei até o fim. Agora, queridos, esse é o parâmetro, a medida, a balança que será usada por Cristo Jesus, para que a gente um dia também possa voltar para casa. Eu sempre falo, a minha cidade não é Alta Floresta, a minha pátria, ela não é o Brasil, eu sou um peregrino. A minha cidade é Jerusalém celestial, a minha pátria é os céus. E como precisa estar o meu coração no momento que eu saberei, terei certeza, como Cristo chegou a hora de eu voltar para casa. Será que eu posso olhar para trás como Cristo olha para trás e dizer para Deus: Deus, tudo quanto o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz, e fiz bem feito. Todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida para que eu pudesse amá-las, eu amei. E não amei só quem me amou, não amei só quem gostou de mim, não amei só quem me fez o bem, eu amei, Senhor. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 10, mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte, ele será aniquilado. Quem é o perfeito que virá, queridos? É Jesus. Então quando vier, voltar aquele que é perfeito, afinal de contas, no dia da sua ascensão aos céus, enquanto ele estava subindo, ascendendo-se aos céus, entrando naquelas nuvens de glória, os anjos que se colocaram no meio dos seus discípulos disseram: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Cristo que está subindo aos céus, está sendo recebido em glória, ele também um dia voltará em glória. Um dia ele voltará com seus santos e com seus anjos, e todos os olhos o verão. Agora, queridos, como que a gente precisa estar no dia dessa volta de Cristo? Eu espero passar pelo arrebatamento sem ter que experimentar esse negócio da morte, A morte é um inimigo tão terrível, Ou coisa dura de lidar com ela, É tão difícil de lidar com a morte que você não encontra nenhum curso, nenhuma faculdade dizendo: aprenda a morrer feliz. Não tem. O mundo prepara você para tudo, mas não prepara você para morrer. A única preparação para que a gente saiba como morrer e morrer bem e feliz é a gente entregando a nossa vida para Jesus, o nosso coração para Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador, porque Ele vai dizer: aquele que acreditar em mim e com seus lábios me confessar como meu Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida, então ele será salvo. Então, eu sei que vou, sem pressa, mas esperando que ele possa voltar. Agora, o dia que ele voltar para buscar a igreja, como que deve ser a minha vida, a sua vida? Qual que é o parâmetro? Ele vem buscar você porque você fala em línguas estranhas? Ele vem buscar você porque você profetiza? Ele vem buscar você porque você conhece todos os mistérios, todos os segredos? Ele vem me buscar porque eu prego? Ele vem buscar você porque você toca bem, canta bem, ministra bem? Gente, isso aí é tudo ação do Espírito de Deus na vida da gente. Isso aí é uma visitação pequena de algo que Ele vai fazer numa amplitude gloriosa na eternidade. Agora Ele vai buscar quem vai estar amando até o final. Olha 1 Coríntios 13, 1, 2.
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé tamanha que possa transportar montes para o meio dos mares, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Eu creio que a maior frustração de muita gente é se apoiar a sua vida naquilo que o Espírito de Deus realiza, não naquilo que ele precisa viver diariamente. Ele vem buscar quem ama, queridos. Se ele amou até o final, o parâmetro também para aqueles que desejam estar na presença de Deus é pessoas que amam até o final. A gente pode guardar muitas coisas no coração, né? De tudo quanto você precisa guardar, né? Guarde o seu coração. Foi a mensagem da pastora Wanda esse domingo, né? Falou um pouquinho disso, né? Não na outra do passado. De tudo quanto você precisa guardar, guarde o seu coração, porque é do seu coração que saem os caminhos da vida. Então o coração é o nosso maior tesouro, queridos, e a gente precisa guardar o bem. A gente não pode aninhar no nosso coração mágoa, ressentimento, raiz de amargura, traumas, feridas. A gente precisa resolver essas coisas logo, urgentemente. A gente não pode. Por quê? Porque ele vai dizer que a gente pode fazer muitas coisas, conhecer tudo de Deus, profetizar muitas coisas sobre Deus, ter uma fé maravilhosa, ser uma pessoa talentosa nas mãos do Espírito Santo, mas se não amar como Ele amou, se não terminar os seus dias bem amando, a gente corre um sério risco da gente ficar para trás no dia do arrebatamento. O amor está acima da espiritualidade. O amor está acima das boas obras que nós praticamos. Ainda que eu distribuísse, o verso 3, ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Queridos, a gente pode fazer muitas coisas para Deus, coisas lindas, mas sem amor. Por que Jesus, que Jesus ele está dizendo para a igreja que estava em Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, era uma igreja que sofria por causa de Jesus, era uma igreja que trabalhava incansavelmente por causa de Jesus, era uma igreja que passava por provações por causa de Jesus, uma igreja superativa por causa de Jesus, uma igreja que fazia prova daqueles que diziam ser líderes, uma igreja que rejeitava a idolatria. Mas Jesus escreve: eu tenho porém contra vocês, porque vocês deixaram o primeiro amor. Hoje vocês estão no piloto automático, vocês estão fazendo muitas coisas para mim, mas vocês já estão fazendo tudo sem amor, tudo sem paixão, tudo sem gratidão. A gente pode fazer muitas coisas para Jesus sem amar a Jesus.
A gente pode morrer de trabalhar para Deus, mas não significa que a gente está amando a Deus. Porque a gente só consegue amar quando a gente tem tempo para a pessoa amada. A gente só consegue amar quando a gente fica junto. Ah, pastor, então eu estou fazendo muita coisa, estou perdendo. Não, você deve fazer muitas coisas mesmo. Nossa igreja é uma igreja que faz muitas coisas. Uma igreja muito trabalhadora. Mas o nosso desafio maior para essa igreja: tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão, tenha uma vida de santificação, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de busca da presença de Deus. Porque o que vai fazer a diferença no dia da volta dele não é o que você está fazendo para ele, mas o que você está sendo para ele. O grande mandamento para Israel e o grande mandamento para a igreja é o mesmo. Moisés, ele olha para o povo de Israel que estava no deserto e ele diz: ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, espera de vocês? Que vocês o amem com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças. Perguntaram para Jesus na graça: qual é o maior de todos os mandamentos? E ele acrescenta um: amarás o Senhor seu Deus com todo o seu coração, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo: não adianta você amar a Deus se você não amar as pessoas que Deus colocou do seu lado. Jesus amou a Deus, mas ele amou os seus até o final. Quando Cristo, ele vai lá na beira do mar novamente, pela segunda vez, em busca de Pedro, Jesus não diz: Pedro, por que você me negou, cara? Pedro, eu estou tão frustrado com você. Pedro, você pisou na bola. Não. Ele, por 3 vezes, ele pergunta: Pedro, você continua me amando? Sim, te amo. Pastoreia minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Cuide das minhas ovelhinhas. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Ame aquilo que eu amo. Então, querido, a gente aprende uma lição muito importante com Cristo. Porque eu tenho visto já algumas pessoas morrerem. Não é nem legal a gente ver as pessoas morrendo, quanto mais as pessoas na experiência de morte, né? Tem pessoas que morrem com uma serenidade, que elas dormem. Mas tem outras pessoas que quando chega a hora da morte, é um desespero, é uma angústia. Se olha para os olhos, se olha para os gestos do corpo, elas querendo agarrar em alguma coisa para não poder sair daqui, porque elas têm medo do que o espera. Mas a gente não precisa ter medo disso. Jesus, ele dá para nós essa linda lição. Quer ser abençoado eternamente? Ame. Ame quem Deus colocou do seu lado, ainda que ele traia. Ame o traidor. Não está dizendo que você precisa morar com ele, mas o ame. Pessoas pularam fora da sua vida, te abandonaram. Não significa que eles têm que voltar para o seu barco, mas os ame. Não os trate com indiferença. Pessoas falou que nunca te viu, nunca te conheceu, te conhecendo muito bem. Não significa que eles têm que estar lá no teu grupo de WhatsApp, de amigos, de Facebook, de Instagram novamente. Não significa isso.
significa que você precisa amar. E para amar, querido, a gente não tem que estar junto. Amar não se diz em lugares. Amar se diz com a atitude do nosso coração. Judas no inferno, ele pode queixar de muitas coisas. Ele pode queixar de muitos dos outros discípulos. Ele pode queixar de uma não boa educação que seus pais deram, para que ele não tivesse o caráter transformado. Agora lá no inferno ele pode estar dizendo agora: eu posso falar um monte de coisas, de muita gente, eu só não posso dizer que Jesus não me amou. Você pode dizer um monte de coisa de muitas pessoas, a respeito de muitas pessoas, você não pode dizer que Deus não te amou. E a Bíblia diz que Deus, Ele te amou, e te amou de uma maneira tão grande, tão linda, tão soberana, tão maravilhosa, tão graciosa, que o amor de Deus teve um ato de doação voluntária. Ele deu o seu único filho, o seu unigênito filho, para que todos aqueles que nele acreditar, todos aqueles que o amar, não venha perecer, mas venha viver eternamente. Amar é um verbo, não é só um sentimento. E todo verbo implica uma ação. Eu não posso dizer que eu amo a minha esposa simplesmente dizer. Eu tenho que praticar uma ação em relação a ela. Por quê? Porque senão só fica palavras. O amor de Cristo não ficou só em palavras. O amor de Cristo foi provado por você naquela cruz. Romanos 5:8. Porque Deus, Ele deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando a gente traía, Ele nos amou quando a gente abandonava, Ele nos amou quando a gente negava, Ele nos amou quando a gente não tinha nada de bom para oferecer a Ele, queridos. E assim mesmo Ele nos amou. Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, a gente precisa ter essa característica do nosso Pai no nosso coração. A gente precisa ser menos dolorido, menos reativo, menos vingativo. A gente precisa ser mais compassivo, mais misericordioso, mais gracioso. A gente não pode pagar com a mesma moeda. Nós temos uma moeda para pagar quem nos deve. E essa moeda que a gente paga a quem nos deve, a quem nos trai, a quem nos faz sofrer, a quem nos nega, a quem nos abandona, é o amor. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Fique de pé, por favor.